Olá, pessoal. Hoje estamos iniciando mais um Dia de Prosa com ele, que é pai da Eva, pai do Zé Lucas, esposo da Sinara, filho da Dona Luísa e do seu Pedro. Ele que foi vendedor de galinha, foi matador de galinha, fundador do Rasga Real, tão conhecido na cidade de Palmeira dos Índios, fundador também da Inove Soluções e da Rocha Negócios, representante do Conselho Regional de Contabilidade, um dos maiores contadores do estado de Alagoas. Quiçá É o ele. maior, quiçá o maior. Quiçá o maior, talvez até Brasil. Estamos com ele aqui, Danilo Rocha. Primeiro, agradecer o convite do Dia de Prosa. A gente já conversou, eu conversei bastante com o Dr. Gustavo, chamo o Dr. Gustavo agora, né? O cara é o título, né? Eu brinco lá no escritório só. Quando o cara é meu amigo, eu costumo ficar colocado no. Eu conheço ele como Porcelana. Aí eu tenho meu número, o número dele tava salvo no meu contato como Porcelana. Aí o cliente pediu indicação do advogado e tipo, eu ia mandar Porcelana Já pro pensou? cara. Doutor Porcelana. Doutor Porcelana é lasca. Agradecer ao Dr. Gustavo, a Jonas aí pelo convite, parabenizar aí pela iniciativa de trazer esse contexto diferente, né? Que a gente pudesse falar sobre tudo, falar sobre um pouco da nossa vivência aqui em Palmeira, falar sobre, você citou aí da minha jornada. Às vezes a gente até acaba esquecendo do que já passou de jornada, né? Verdade. Mas é uma jornada que, graças a Deus, me orgulha muito. Eu sou filho de comerciantes aqui em Palmeira dos Índios. E meus pais sempre foram, assim, graças a Deus a gente nunca passou por necessidade, mas sempre fomos muito trabalhadores. Então, o trabalho, assim como na sua formação, a gente que foi próximo, vizinhos, o trabalho fez parte da nossa formação como pessoa. Exatamente. Então, desde os 10 anos, o padre Gustavo disse, acho aquele menino que subia aqui com refrigerante, que a gente morava em outro local e o estabelecimento da minha mãe abria à noite. E a minha missão era, tipo, desde que minha mãe abriu, quando eu comecei a me entender por gente, acho que da idade do Zé, eu já tinha uma missão corporativa lá. E, tipo, eu tinha... Qual era a sua missão? A sua missão é chegar, limpar o passaporte, montar as cadeiras e tal. Sempre, tipo, era um trabalho, assim, a gente levava aquilo ali em consideração como trabalho, mas assim, que nunca me impediu de trabalhar, de estudar. Meus pais sempre me incentivaram bastante com relação à questão da educação e da questão das formações, e a gente passa pela essa adolescência com algumas rebeldias, mas isso é o que nos traz até hoje, né? É isso que nos faz ser o que nós somos hoje. Então, tudo isso que a gente passou, toda essa história, a gente vai contar aqui hoje. E a gente espera desenvolver esse assunto aqui, porque tem muito assunto. Se sentar, acho que a gente faz parte da propriedade intelectual da noite palmeirense, né? Da noite, ó. Da noite da juventude, né? A gente foi... Nossa juventude foi uma juventude bastante ativa. Ativa em todos os aspectos, né? Tipo, desde farra, de brincadeira, de montar farras também, de conhecer grupos de produtores, amigos. De produção de shows. Shows de eventos aqui na cidade de já Palmeira dos Índios. ensaiamos aí essa questão do business, né? Da produção de eventos. Mas tudo isso enveredou para que a gente construísse a figura que a gente é hoje, né? Então, cada ponto desse tem uma importância e tem relevância. E a gente vai falar aqui sobre as nossas resenhas. Vamos sim. Um papo mais descontraído, né? Me prometeu ser um papo descontraído. Nada de formalidade um papo hoje aqui. Menos técnico. Desde Janice, tu tá me encarando aí. Ô Danilo, eu fiquei interessado agora em saber essa parte que você falou da sua missão. Em que idade você começa com essa missão aí que você diz? Essa é a primeira parte, mas a gente vai enveredar para a parte de que quando muda a sua missão, quando você descobre outra missão. Mas começa aí, em que idade você começa a já ajudar a sua mãe a fazer... Cara, meu pai sempre foi uma pessoa muito rígida com relação ao trabalho, com relação à formação e tal, e até hoje é. E minha mãe sempre foi, tipo, meu pai pesava muito a mão e minha mãe ficava naquele controle, ainda entendendo que nós éramos crianças. Só que no meu período, eu tenho 34 anos hoje, mas a gente já tá falando de um passado recente, onde trabalhar era algo necessário. É o que a gente vê, tipo, eu fico muito triste quando a gente recebe abro um processo seletivo lá no escritório e que a gente vê pessoas que não têm interesse pelo trabalho. Entendem o trabalho como algo punitivo. E não sei se essa formação da minha mãe, isso tem muito dentro da minha mãe, que sempre encarou o trabalho como se fosse algo que eu pudesse fazer e que eu pudesse ter uma vida também ocorrendo. Tipo, a minha mãe sempre soube controlar, embora ela em algum momento não conseguiu controlar na dela. Minha mãe passou um período trabalhando tipo 365 dias no ano. Minha mãe fechava uma vez uma lanchonete que ela tinha. E a gente questionava bastante isso depois que a gente começou a se entender de gente.
Mas eu chegava da escola e já sabia que 4 horas eu ia subir com a mercadoria que a gente ia vender na lanchonete. Então eu já tava lá. Eu chegava lá. Chegava da escola com que idade, mais ou Eu menos? chegava da escola, Jonas, eu acredito que por volta de 10, 11 anos. 11 anos. Então começa aí a sua Então já trajetória. começa aí minha jornada de trabalho e de percepção. E, tipo, a vivência de comércio que eu acumulo hoje, ela não começou ontem, não começou há 5 anos, não começou quando eu me entendi de gente. Não. Desde os 10 anos, tanto eu, acho que Gustavo presenciou isso, a gente foi criado no universo de empresas, tipo, fulano de tal vai ter que pagar. A gente começou a aprender princípios que naquela época, tipo, não eram princípios que não existia uma formação, como é que eu posso dizer, didática daquilo. Mas, tipo, Não era uma coisa o pai formal, do Gustavo, né? que é igual ao meu pai, igual à minha mãe, tipo, são pessoas honestas e que são cumpridores de direitos, tipo, fulano tal vem aqui, é pra pagar, é pra receber, tem que ter o dinheiro e acabou-se. Então, você tem que dar um assim, jeito. você aprendeu informalmente como funcionava a empresa de todos os lados, ponto de vista. Assim, aí eu fui evoluindo, eu comecei com um treininho ali, levando as caixazinhas de refrigerante e tal, e a gente foi evoluindo, e saiu da carrocinha de mão, foi pra uma bicicleta e tal, e essa bicicleta levava essa mercadoria, e aí eu fui vivenciando. Eu acho que 3 ou 4 anos depois, meu pai comprou um ponto ao lado da padaria. A minha história, a história de Neto e de Gustavo, acho que se mistura mais, porque Gustavo fez faculdade aqui. Acho que o contato que a gente teve pouco com o Léo, porque o Léo foi pra Marcel, né? Exato. Mas começou as nossas histórias ficarem próximas. O Gustavo era filho de comerciante, eu também era filho de comerciante. Os nossos pais, pela formação que também receberam, a tendência era que a gente continuasse os comércios, a gente aprendesse a funcionar. Tá? E a gente começa a ser funcionário dos pais. E quando é ser funcionário dos pais, não é uma tarefa muito boa. Porque, tipo, embora você não queira que haja uma confusão de se é filho ou se é pai, mas os nossos pais são os comerciantes à moda antiga. Não tinha esse negócio de sucessão. Assim. Quem vai falar de sucessão? É o menino escuta, cala a boca e vai fazer porque eu tô mandando. E a gente aprendeu durante isso. Só que durante todo esse tempo, tipo, eu nunca tive nenhuma privação de estudar, de brincar. Meu pai sempre teve, além da atividade comercial, ele teve atividade de agricultura. E a agricultura era muito árdua. Então, eles nunca... Era como o seguinte, é melhor você ficar aqui do que você ir pra roça. Em linhas gerais, era essa a explicação. Então, eu fui poucas vezes pra roça com meu pai. E aí, meu pai é um cara, assim, que tem pouco estudo, tal, mas, assim, sempre foi um cara bastante honesto. A caneta é mais leve do que a enxada. E aí tinha isso, mas, assim, não tinha isso estruturado. É tipo, ó, vai estudar, vai fazer isso, tal. E eu sempre fui muito rápido pra aprender as coisas. Embora eu fosse muito desatento. Então, eu consigo ver alguma coisa, aprender rapidamente com aquilo, mas eu consigo me ater àquela coisa por pouco tempo. Então, eu dava problema na escola, por arrumar confusão, conversava demais, levantava na cadeira. Você não é disso, não. Então, tudo isso. Foram passando as fases, e aí hoje eu consigo identificar. Quando começou isso? Eu sou filho de comerciantes, eu comecei a ver os negócios. Tipo, quando lançou a questão de maquineta de cartão de crédito, tipo, eu não conseguia entender porque meus pais não tinham maquineta de cartão de crédito. E para os seus pais era uma coisa... Que era uma coisa que, tipo, o comércio de meu pai tinha um açougue que atingiu um auge, depois meu pai acabou não sabendo tratar essas situações. Era comprou, pagou, ou então no máximo um caderninho, né? O caderninho, Fiado. existia o caderninho do fiado. Padaria era Mas assim quando também. surgiu o cartão de crédito, tipo, eu não conseguia ver o negócio. Começou a me gerar algumas perguntas, tipo, por que eu vou na TipTop e lá o cara recebe no cartão? E por que a TipTop na época, ainda é, né? Ainda é uma referência da nossa cidade, mas no nosso tempo a TipTop tipo, era como se fosse a elite. Tipo, se você vai na TipTop, você... E a TipTop recebia no cartão de crédito, então tinha um diferencial de produto, então tinha coisas que eu hoje não, acho que há bastante tempo eu já conseguia ver que eu era crítico. Porque minha mãe usa representado e porque lá na TipTop usa um presunto. Então, o que é que muda isso? Então, essas perguntas que ficavam na minha cabeça foram me levando ao que eu sou hoje. E eu sempre... E aí eu terminei os estudos, fiz o ensino médio, sou orgulhosamente filho da escola pública, estudei todas as fases da minha vida na escola pública, depois de velho, formado, já com profissão, fiz até o 6º semestre do curso de Direito aqui no SESMAC. Então, um momentinho. Então, quando você encerra
a escola, os anos... Eu estudei no estadual, Certo. encerrei, aí eu sempre fui um cara muito estratégico. Então eu disse o seguinte, pô, todo mundo quer fazer uma série de cursos. Eu fui lá, antigamente você fazia PSS 1, PSS 2, PSS 3. Passou a segunda fase. Passou, aí segunda fase. Isso. No meu tempo, aí esses processos foram mudando. Agora é o Enem, né? Tipo, ninguém sabe o que é. PSS é o processo seletivo seriado. Era tipo como se você fizesse a prova do ano que você estudou. Pra ficar mais fácil pra pessoa passar. Aí eu fiz primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Olhei primeiro e segundo ano. Olhei a nota, não gostei da nota. Ao contrário do que todo mundo dizia que era mais fácil passar de 3 vezes, eu disse, não, a minha nota tá baixa. É muito melhor fazer tudo agora, que eu acumulei conhecimento por 3 anos, e refazer primeiro, segundo, terceiro. Ah, mas vai fazer uma semana só, que antigamente assim, você começava, acho que era domingo, segunda e terça, você fazendo prova. Mas eu vou fazer. E quarta, acho que quarta fazia redação, alguma coisa nesse sentido, não me recordo bem. E a minha estratégia já foi jogar minha nota pra lá e tentar fazer novamente. Na hora de escolher o curso, na época você escolhia o curso antes de prestar vestibular. Eu acho que ainda era assim, não lembro. Eu não me recordo. Era. Você tinha que escolher o curso pra depois prestar vestibular. Agora você me pegou? Eu não lembro se já era. E eu sei que você faz o Enem e depois escolhe, né? Eu entrei na faculdade em 2009. Você já fazia para aquele curso que você se inscrevia. Era, você escrevia. Tipo, agora você faz a prova pro Enem e a depender da sua nota você vai pra qualquer coisa. Exato. Lá. Você escolhe, né, depois. Provavelmente eu fiz PSS também. Provavelmente eu acho que escolhia no terceiro ano. Como você escolheu fazer as 3 provas, eu acredito que você já tinha escolhido qual curso, né? E aí eu fui estratégico. Qual é o curso que eu tenho a probabilidade de passar? Porque não, assim, eu era oriundo da escola pública. O IFAL, o Cefet, acho que era Cefet, né? Isso. O Cefet era uma máquina de 10, mano. Não tinha como você concorrer com os caras do Cefet. Não tinha como você concorrer com os caras do Cristo. Então, aí eu chegava lá, meus amigos diziam, não, eu vou fazer pra educação física, eu vou fazer pra administração, eu vou fazer pra direito. Os caras viajando. Só está doido, filha. Tu viu a nota? Então eu já ia montando minha estratégia. Vai fazer pra quê, Dani? Só fazer pra física, licenciatura. Oxe, vou fazer pra física, licenciatura. Porque eu já fiz uma pesquisa aqui, eu posso trocar de curso lá depois, tal, isso, tal, não sei o que. Um negócio eu tá com o pé na faculdade. Se eu tiver com o pé na faculdade, eu vejo o que é que eu vou resolver. E aí passei, fui uma das poucas pessoas da minha galera que conseguiu passar na faculdade no primeiro vestibular. Então já saí do nível médio. Já fui para o nível superior. Estudei no estadual, aprendi tudo no mundo no estadual. O que presta, o que não presta. Tudo. Não presta, assim, eu tive uma juventude muito saudável. Nossa juventude foi muito saudável. Que a gente fala que não presta essas questões que são... como é que eu posso classificar? Pequenos delitos, né? Tipo, gasear a aula. E beber depois da aula. Tipo, não existia nada. Mas tipo... não tinha só no estadual, não. Existia, acho que é a rebeldia, né? Tu não fazia isso, E nesse esquema aí... O Danilo bebia, mas não alterava, não, né, Danilo? De jeito nenhum, não tinha. Nem cara, não, da gente, eu tive. Não. Tem alguém que alterava? Pelo amor de Deus, vamos. Toca o podcast. Eu vivi a minha juventude com uma certa. Com uma intensidade inerente àquela. Tipo, nada que fosse discrepante, ou nada que pudesse nada além da normalidade da época, né? Um adolescente médio palmeirense. Adolescente médio palmeirense. Então, tô fazendo Exatamente. as coisas que ali... Tomar uma palhinha, tomar um leite de Montila, um negócio na porta de... Ai, não existe, mano. Tomar um leite de Montila. Aquela misturada. Agora já pensou. Rabo de galo. Ô, Danilo. Ei, tu falou agora uma coisa, eu fiquei curioso. Lembra do primeiro porre? Lembro, mano. Meu Deus do céu. Lembro. Pesado. Não, eu acho que eu controlei aí, tipo, essa questão da bebida no nível médio completo. Quando o cara passa na faculdade, e naquela época, quem passava na faculdade federal, bicho, os caras diziam, filho de fulano, passou na UFAL. Tipo, o cara é destaque no bairro, pô. Tipo, no dia eu passei, saiu o resultado dia 9 de janeiro. No dia 10 teve uma festa lá em casa com a vizinhança pra receber o ferro-fal. Todas de faculdade. Raspava a cabeça, as paradas todas, pô. Não é como hoje. Hoje o ensino, graças a Deus, né? O ensino superior, ele está muito mais acessível. As pessoas que tem, você tem a quantidade de vagas de 2019 é tanto que, tipo, na minha época, eu tive muita sorte, tipo, de ter nascido no dia que eu nasci. Porque se eu tivesse nascido 3 anos antes, eu não tinha feito faculdade.
ou tinha feito uma faculdade, que na época tinha a FUNES aqui, eu acho, não sei se já era o NEAL, porque só tinha lá. Tipo, antes de mim, só fazia faculdade quem tinha condições. Porque não era nem... Se você passasse na UFAL, você tinha que ter condições de se manter em São Paulo. Exatamente. Em São Paulo, não, em desculpa, Maceió. no mínimo em Maceió. Então, 2019, o ensino superior sofreu um processo de interiorização, abriu o polo da UFAL lá em Arapiraca. Em 2019, eu estava chegando na faculdade. 2009. 2009, cheguei na UFAL. Quando eu cheguei na UFAL, a primeira turma não tinha nem se formado em Arapiraca. Você pegou ainda bem no início mesmo. Bem no início. Eu cheguei na UFAL quando davam rebelião, os presos passavam dentro da faculdade, cara. Disse que teve preso até que se formou, né? Não, É interessante. O aluno errava a resposta, o preso corrigido lá da janela. Não é assim não, amigo. Era próximo, cara. É interessante isso aí que você falou, porque realmente, assim, eu às vezes comento sobre isso. Que hoje, diferentemente de antigamente, né? Sei lá, 20, 30 anos atrás, você tinha uma dificuldade de estudar. Antigamente você tinha uma dificuldade de estudar. Hoje você tem facilidade de estudar. Porém, você tem uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Pelo menos é a visão que eu tenho. Porque acaba que você tem... Por exemplo, vou da minha área, falar de direito. Quem se formava em direito há 30 anos atrás, na época do meu pai nem se fala. Todo mundo já tinha uma vaga garantida. Por quê? Porque não tinha. Não tinha profissionais. Hoje, você tem vários cursos de direito. Inclusive, Palmeiras dos Índios tem curso de direito. Não sei se são 60 ou 120 vagas. Então, você tem um grande número de profissionais. Porém, para você se destacar, é mais difícil. Porque aí a concorrência é elevada. Não é isso, Jonas? Mas como o Danilo falou, eu acho assim que também existe também o outro lado da moeda, né? Tá quantitativo, porém não significa que tá qualitativo a coisa, né? Exatamente. Não. Que aí é outro problema. E aí o Danilo Qualidade pode eu falar acho que cada vez está Rapaz, nós diminuindo. recebemos lá, hoje eu tenho uma equipe de 20 pessoas no escritório. Eu tenho 17 internas, não, na verdade 21 agora, né? A gente abriu mais uma vaga, graças a Deus a gente conseguiu suprir. Toda vez que a gente abre uma seleção no escritório, graças a Deus a gente recebe 70, 80 currículos. O cara vai preencher e o nosso processo de seleção ele é o seguinte: a primeira coisa que a pessoa vai fazer é preencher um formulário. Ela vai ter que pegar um link que está no nosso Instagram. Ela vai... Primeira coisa, e aí cada parte desse processo, ele é um processo de seleção. Primeira coisa, a pessoa tá antenada, tá vendo coisas sobre contabilidade, tá seguindo alguma coisa legal, porque tipo, eu não anuncio minhas vagas nesses bloggers que anuncia tigrinho. Então, a pessoa naturalmente vai ter que estar interessada no que eu tô postando. Então, se ela não estiver interessada no que eu tô postando, e normalmente a gente reposta em alguns Instagrams que tem vaga, que ofertam vagas de emprego, mas é impressionante, a gente aí preenche um formulário, a gente faz perguntas básicas e tal. Mas a galera é eliminada não no preenchimento, cara. A galera, tipo, tá lá o link e a galera pergunta: Eu me inscrevo como? Como é que eu clico no link? Então, por aí você já vai nivelando. Então, não precisa clicar mais, não. Tem gente... tem gente que vai preencher lá o formulário, tipo, a gente vai fazer perguntas básicas sobre a pessoa, tal, conta de Instagram, a gente quer conhecer a pessoa, saber se a gente já conhece, se tem alguma afinidade e tal, saber quais são os conhecimentos técnicos que ela tem, saber por que ela deseja estagiar, quais as áreas do escritório que ela tem afinidade. E as pessoas não sabem preencher o formulário. Então, a qualidade da mão de obra que a gente tem hoje, a qualidade de, tipo, você vê pessoas com formação em universidades que antigamente você tinha, tipo, a pessoa formou em canto fulano de tal, a pessoa é top. Hoje você pega o currículo lá no escritório, a gente cansou de pegar o currículo, quando a gente vai ler o currículo, tá errado. O cara não sabe digitar certo. Uhum. O cara foi lá, tirou no chat GPT e lá no chat GPT no final diz: sugere alguma alteração, e o cara nem cortou aquilo, só pegou e colou. Então, ele mandou o chat GPT gerar. Totalmente desinteresse, né? Ele colocou e ele não teve nem tempo de fazer as correções que precisavam dentro do processo. Então, essa questão do quantitativo por qualitativo, hoje, eu brinco direto. Hoje eu estava comentando com o João também a dificuldade que quem trabalha com trabalhos intelectuais, né? Tipo, vamos lá, Gustavo vai trabalhar com alguém que tenha conhecimentos técnicos em direito ou na parte administrativa de organização de processos e tal. Manuel aqui que vai precisar de alguém, tipo, quantas pessoas hoje tem que queriam estar fazendo edição de vídeo
mas estão limitadas porque não se você chega aqui e perguntar pro cara mandar um roteiro, digitar um roteiro no Word, tipo, o cara não sabe nem o que é o Word, velho. O cara não tá fazendo trabalho. Você chega hoje pra uma criança, pra alguém, tipo, o que é que a gente tá formando? Tá formando uma mão de obra, tá formando nossa próxima mão de obra. Nós não estamos formando nossa próxima mão de obra. E como é que essa classe vai se relacionar com o mercado? Então, e isso que nossos pais faziam, que a gente começou falando desde o início, que tipo, a gente já começou trabalhando e tal, fez parte do nosso processo para que o Dr. Gustavo atingisse o que ele é hoje, para que eu atingisse o que eu sou hoje, para que Jonas atingisse o que você é hoje. Tudo isso que a gente viveu faz. E as pessoas isso não tá sendo mais relevante. O fato, quantas vezes a gente, tipo, surgiu informática e ia fazer um curso, não era de informática? Nem está sendo relevante, nem, assim, as pessoas, no geral, não têm interesse. Não. Certo? E hoje, assim, eu sou da área do direito e a gente vê algumas críticas em relação justamente a esse tipo de trabalho, né? Que vem do pai que você teve, que eu tive e que várias outras pessoas tiveram também, principalmente nos interiores. Então, é aquilo. Eu tenho certeza que não tirou pedaço seu quando você ajudou sua mãe, quando você ajudou seu pai. Da mesma forma, eu não tenho o que reclamar. Pelo contrário, eu tenho que agradecer é verdade. aos meus pais pela formação que eu tive. Eu brinco, ele vai ouvir hoje, ó. Vai ouvir hoje. Porque de vez em quando eu brinco sobre isso. Eu disse, rapaz, meu pai dizia que eu tinha mesada. Mas não era mesada, era salário que eu trabalhava, né, pai? Não era mesada, não, era salário. Mas, assim, brincadeiras à parte, sem sombra de dúvidas, foi totalmente significante, não só para mim, como para Neto, para Léo, para todos os meus irmãos, aquele aprendizado que a gente teve desde os, acho que mais ou menos uns 8, 9 anos de idade, quando a gente já aprendia a fazer um cálculozinho, a gente já ficava no caixa. Não, eu lembro que esse cara era o seguinte, ó, um vendia, aí tipo tinha, a padaria era fatiada por lotes. Era. Tipo, Neto vende ovo, fulano vende pastel, fulano vende água, tipo, e cada um ficava com o lucro daquela operação, né? Exatamente. Gerenciava tinha aquela vendinha, operação. meu amigo. Tinha vendinha. A vendinha era cacete. Os caras contavam os confeitos. Os caras chegavam. Lá eu, esse bicho e Rafa Bomba. Aí tinha um lanche da tarde lá, né? Tipo, porque eu ficava pastorando. Cada um ficava pastorando o negócio dos seus pais, né? Rafa Bomba, bicho. Três pecinhas. Rafa Vigia. Rafa Vigia. Vigia quando o galo O homem canta. que não gosta de salsicha. A gente ia pedir um lanche. Aí ele pediu o lanche, o cara, acho que o Zip Zip ia 2 salsichas na época, né? Ele mandava o cara botar 3, pô. Nossa, mano. Fazia um lanche, né? Era tipo, a gente as nossas tardes eram ali, tipo, cada um ficava no seu Pãozinho com salame. Pãozinho com salame e tal. E até hoje o Jadiel me chama de sala. Ele fazia, rapaz, todo dia pão com salame, pô. Todo aí dia a gente fazia sala. E ô, Jonas, a resenha não era nada, que tipo, os caras ficavam me pastorando, que era pra eu ir lá em mãe e pegar o ketchup maionese. Ei, aquela padaria também tem história demais, né, bicho? Cara, tem. Você andou pouco lá, né? Jonas andou pouco. Mas pouco. Não, porque eu não era da mesma geração, sou mais antiguinho um pouquinho. Mas ainda peguei. A pizza, né, Chave? Tinha pizzazinha. Ô, Danilo, voltando um pouquinho aqui. Em que momento você migra? Você disse que começou a cursar direito. Em que momento você migra do direito para contabilidade ou percebe? Não, aí o caminho foi o seguinte: eu fiz física, licenciatura na UFAL. Certo. Aí não me identifiquei com o curso. E aí saí, tipo, imagine que eu, tipo, saí. Existia essa questão de. Como é que eu posso dizer? Supervalorizar a conquista de passar na Universidade Federal. Então, imagine que eu fiz toda a minha graduação na escola pública e fui estudar na escola federal, na Universidade Federal, cara. Era tipo um negócio divisor de águas na minha vida. Teve festa e tudo, né? Festa, era um negócio que rapava a cabeça, rapava a sobrancelha, a menina que passava, era um negócio. E a faculdade do interior tinha uma diferença aqui. Existia um seminário integrador, que todo mundo estudava junto, independente do curso. Então eu passei para física licenciatura, que era, não sei se ainda se tem esse seminário integrador. Juntava todo mundo. Aí eu fui estudar com quem fazia administração, fui estudar com quem fazia educação física, fui estudar com a galera de biologia, zootecnia, todo mundo estudava junto. Eles separavam as turmas e botavam todo mundo junto. E aí eu fui vislumbrando, pô, galera que faz administração, o que é isso? Tal. Eu comecei a conhecer coisas que eu não tinha acesso. Foi passando a parte de administração, que foi uma coisa que eu sempre me interessei. Epa! Que foi isso aí, hein? Que zoada foi essa aí, hein? Os caras estavam abrindo o CB na baixa, velho. Não,
Ô, meu irmão, não. velho. Jonas, Essa você tá zoada eu demais, bicho. conheço. Eu não sei se saiu aí. No meio do microfone de assunto vocês. sério. No meio do Mas no assunto... meio do assunto sério, falando aqui sobre estudo, mas vou falar também que, tipo, essa parte que eu fiz lá na UFAL, eu comecei a ser um pouco mais rebelde. Tipo, achar, pô, eu passei na faculdade federal, tipo, se achava bonzão, pá. Ainda na... Isso na federal, isso na UFAL. Aí, pá, não sei o quê. E aí comecei eu tinha algumas amizades que, tipo, já não tinha muito futuro, essas amizades. Ele começou a beber na faculdade e tal, coisa de jovem, não tinha nada fora do padrão. Começou tal, não sei o quê. E aí eu passei 2 anos lá. Chegou, acho que no segundo ano, eu vi que, tipo, eu não me identificava com aquilo. Eu não estava me dando bem com aquilo. E aí surgiu, disse, mãe, vou sair da faculdade. Já tava em que período ainda, Danilo? Cara, eu tava no terceiro, mas tava devendo matéria. E aí, quando eu comecei a dever matéria, isso como, tipo, que eu conseguia fazer minhas malandragens no nível médio. Malandragem, sim, no bom sentido, né? Conseguia fazer minhas traquinagens. Uma Que coisa de colazinha, uma criança. filazinha, um negocinho. Não, cara, eu Não, nunca, isso aí velho. não Ó, divulga, eu não, pô. Não, eu não... Ô, Jonas, eu sempre fui um cara assim que, tipo... Eu sempre fui o cara de passar a fila. Certo. Eu conseguia assimilar o assunto com muita facilidade e conseguia passar para meus colegas. Uma dificuldade que eu senti na faculdade era que o nível de cobrança era muito maior do que eu tinha tido no nível médio. Que provavelmente... Que a gente sentia a adaptação da galera que vinha do IFAL, que vinha do Cristo. Eles se adaptavam muito mais àquelas cobranças do que a gente que vinha mais desleixado, vamos dizer assim. E eu não me adaptei a isso. Eu acabei não me adaptando. E aí eu fiquei naquela, pô, tô perdendo matéria, não tô me identificando com o curso. Curso difícil pra caralho. Física, meu irmão, o curso de graduação. O cara que se forma professor de física devia ganhar um rio de dinheiro, velho. Porque o cara vai estudar física, mas tem que estudar química, matemática, química orgânica, cálculo, física, não sei de quê. Tanta coisa que, tipo, eu acabei não vendo e, tipo, eu disse, bicho, isso aqui não vai dar pra mim. Disse, mãe, tô querendo sair da faculdade. Aí minha mãe, na época, tipo, a gente falou que tinha faculdade pública, mas na época só estudava na faculdade pública quem tinha, no mínimo, a condição de pagar o transporte. E minha mãe era minha financiadora no transporte. E aí eu passei um ano estudando e passei trabalhando e tal. E disse, eu quero trabalhar à noite, eu quero arrumar um emprego, vou arrumar um emprego, tal, não sei o quê, quero daquela pegada de você já querer ser independente, né? Querer fazer alguma coisa diferente. E aí eu disse, não, vou fazer outro curso. Ela disse, você sai da faculdade, agora se você passar em outro. Aí surgiu a possibilidade de fazer, eu tinha tentado um vestibular de administração, não tinha conseguido na UNEAL, e surgiu o curso de ciências contábeis, e tinha um pai de um amigo meu, que já era contador, e tipo, eu vislumbrava eu comecei a me encantar. Pô, o que é que um contador faz? Tá. E eu comecei a ligar as atividades da contabilidade ao que eu fazia. Eu tinha testado. Que fazia em relação à empresa mesmo. E que fazia em relação à pais. empresa e em relação ao que eu achava legal fazer. Perfeito. Então eu comecei a gerar uma afinidade e eu comecei a paquerar, vamos dizer assim, comecei a paquerar a contabilidade. Ao paquerar a contabilidade surgiu, eu tinha feito um vestibular de administração, não tinha conseguido passar um ano anterior, porque eu já estava no curso de física, mas não estava satisfeito, então eu fui tentando. O segundo vestibular que eu tentei, consegui passar em contabilidade. Aí, cara, quando eu cheguei em contabilidade, aí eu fui estudar na UNEAL. A UNEAL, ela tinha na época, não sei se ainda tem, a UNEAL, ela forma o filho do trabalhador. Então, na época, a didática da UNEAL era formar as pessoas que trabalhavam. Então, a UNEAL se adequava a quem trabalhava durante o dia. Então, na UFAL não era isso. Tipo, na UFAL você estudava de manhã, à tarde, à noite, era tipo, você era diurno. Você não sabia que horário você ia estudar. Tinha essa maluquice lá. Pagava matéria, não. E a UNEAL tinha aquele princípio, eu escutei isso de um diretor lá, a UNEAL forma o filho do trabalhador do interior. Então, ela vai ter alguns... E aí, assim que eu comecei a trabalhar, lá surgiu uma amiga minha e disse, o escritório da Vale Dourado vai se mudar para Palmeira dos Índios. E tá pegando currículo, eu vi que você tá fazendo contabilidade, você tem interesse em colocar um currículo? Cara, eu coloquei o currículo, eu nem coloquei o currículo, ela fez o meu currículo e colocou lá. Coloquei na terça, na quinta fui chamado para entrevista e tal, o pessoal perguntou o que é que eu faria e tal, eu expliquei direitinho. Fui chamado para entrevista de produção. Quando eu cheguei lá, disse que fazia física, na época eu fazia os dois, eu era abusado. Fazia física e contabilidade, que eu tentava conciliar. Se você faz física e contabilidade, beleza. Se você faz física, que dia? Eu faço durante o dia. Você tem coragem de trancar física? Eu disse, tenho. Você gosta mais de quê? Eu gosto de contabilidade, tô me identificando. Porque na época, tipo, eu tava naquele... E se não gostasse, naquela hora eu tava gostando. Mas eu já gostava muito de contabilidade. Contabilidade, tipo, pode-se dizer que foi uma das minhas primeiras paixões. Tipo, eu comecei a identificar na contabilidade uma oportunidade de mudança de vida.
eu comecei a identificar na contabilidade uma oportunidade de mudar as coisas que eu via. Tipo, então, como é que eu posso aplicar a contabilidade ao podcast de vocês? A gente precisa ter um plano financeiro, precisa ter um plano de investimento, precisa melhorar nisso, precisa investir naquilo, precisa tal, não sei o que, tá. E isso começou a me fazer muito bem. E aí eu fui chamado para ir para Vale Dourado, o pessoal foi para... Quando eu fui para entrevista, a moça disse, olha, você vai sentar aqui e o resto do pessoal vai continuar fazendo a seleção. Eu disse, oxi. E nisso tinha uma galera fazendo a seleção. Eu disse, oxi, por que tu vai ficar aqui? Não, a moça mandou sentar aqui. Aí já veio um gerente lá, chamado Alexandre Jackson, que tá lá até hoje, um abraço, forte abraço. Foi um dos meus primeiros mentores. E aí o Alexandre já entrou na sala e disse, olha, você vai começar a trabalhar segunda-feira, você vai fazer isso e isso. Aí eu fiquei olhando assim, mas ninguém disse nem que eu tinha sido contratado. Mas se ele falou, então eu vou ficar aqui. Então aí eu saí da sala, eu não sei se eles tiveram algum erro de comunicação ali entre eles, tipo, existia um gerente de RH, esqueci o nome dela, foi lá chamar ele, né, pra me entrevistar, ele disse, olha, você vai começar segunda-feira, você vai fazer isso e isso. Eu disse, peraí, eu já tô empregado. E a contabilidade tinha isso, e ainda tem, provavelmente. Normalmente, quando você tem um curso, tá fazendo curso de contabilidade, pra você arrumar estágio é muito rápido. Fui estagiar na Vale Dourado, passei 5 anos na Vale Dourado, aprendi muita coisa legal por lá. Muita coisa. Conheci bons profissionais. E isso foi me adiantando o processo, até que eu já estava formado tecnicamente, mas eu ainda era um jovem. E aí depois, quando eu me acidentei, aí que virou a chave que eu precisava ser o Danilo mais responsável. Eu me acidentei, eu tive um acidente de moto, saiu matéria que eu tinha morrido, tal, não sei o quê. E aí, essa foi a grande virada de chave, que aí, tipo, eu passei um período interiorizando todos os meus sentimentos. Que é o período que você tá acamado, tá de cama, tal. É o tal do males da vida que vem para o bem, né? Tipo... Foi naquele período que você já estava naquele posto? Eu saí da Vale Dourado para fazer um serviço de gerenciamento de um posto de combustível, saí para ganhar mais, tal, e fui por grana mesmo. E tava muito satisfeito onde eu tava numa posição muito boa. João Paulo aí, que também foi meu chefe, era o dono do posto. E aí me levou para fazer um trabalho de administração lá, tal. A gente fez um trabalho muito bom e aí eu me acidentei. Tomei umas birita. É possível. Vinha de moto, me choquei com outra moto e aí fui. E nesse período que eu passei acidentado, me colocou, assim, em período de autoconhecimento. E, tipo, de me reaproximar da minha mãe, que, tipo, eu já tinha saído. Assim que eu fiz uma promessa, no dia que ia assinar minha carteira da Vale Dourado, eu vou sair de casa. E cumpri. Passei 6 meses como estagiário. Dia 1º de setembro de 2010, assinaram minha carteira. Dia 2 eu já não dormi em casa. Será que era abusado? É volta da porra. E aí tinha outras coisas e tal. E aí fui, saí, passei algumas dificuldades. Nunca passei, assim, vou dizer, dificuldades. Eu até me envergonho de dizer que foram dificuldades. Só que foram dificuldades pra mim, né? Tipo, foram barreiras que eu precisei enfrentar, de se conhecer, fui morar sozinho, fui assumir compromissos financeiros que até então eu morava em casa, comidinha de mãe, tudo. Mas assim, eu morava só Nutella, né? Tipo, eu morava só, mas minha mãe me ajudava, levava roupa pra minha mãe limpar, tipo, lavar essas paradas. E passei isso durante... Já não sei que eu só tenho cara de cachorrada aí. Mas eu morava só Nutella. Desde quando ainda vai lá na casa de mãe. Mas todo meio-dia eu tô lá na casa de mãe. O Jonas testemunha lá minhas chegadas. E agora eu vou com a tropa, né? Agora eu vou almoçar, deixei a Evinha logo cedo lá com Renata, que cuida dela. Fica lá sobre os cuidados de minha mãe, meu dia vai a tropa. Vai eu, Zé, Sinara, vai todo mundo pra lá. Agora, só que aí, Jonas, olha só. A gente tá falando aqui dessa parte, né? Mas a gente queria voltar pra aqui, não era assim? Não, é porque a questão... É que vocês estão batendo na caneta aí. Não, a gente tem que voltar. Eu falei, na época bater do na rasga caneta real. aí. O cara tão responsável financeiramente rasgava real, é isso? Rasgava real. Mas é pra o povo entender também o seguinte. né? Todos nós, todo mundo. O pessoal tem isso. Eu já passei por algumas coisas do tipo. Da pessoa dizer assim, não, ali é desmantelado. Ali desmantela. Mas, meu E amigo... Gustavo, do jeito que era tranquilo, rapaz. Graças a Deus. Mas a gente tinha os momentos de... Gostava de boné resenha. também, gostava, né? Gostava de quê? De boné. O boné? Aí melhor mudar de Bom, assunto. aí eu não sei. Dá pra sair Então, assim, não, tem um momento de resenha, tem um momento de brincar, tem um momento de beber, né? Mas assim, a gente chega um momento que a gente amadurece. Aí ele já tá falando da parte já mais madura da vida dele. Vocês queriam a bagunça? Não, a gente quer ouvir a bagunça Os cara mesmo. quer Mas a audiência. época que você rasgava o real. Rasgava real. Era a equipe dos rasga real. Rapaz, velho, desmantelados. essa... E o pior é que tem muita gente. Tipo, essa semana uma pessoa foi compartilhar meu contato e tá lá o contato. Danilo Rasga Real. Foi. Marcelo Lima Prefa. Sim. Até o Marcelo Lima da Vitório.
sempre fala, Danilo Rasga Real, tal, não sei o quê, porque foi o início, né? A gente começou a aparecer, as pessoas começaram a nos conhecer. Que nós estávamos na gaitada da porra ali. Por que você tá enchendo o copo escondido? Que eu não foi entendi. que houve aí, Que Jonas? parada O que foi foi essa que aí? houve? Jonas não consegue se aguentar. Gustavo Meu enchendo Deus. um copo aqui. Não, agora complicou aqui. No meio do, no meio do trabalho, bicho. O cara tá bebendo no trabalho, bicho. Rapaz, não Que é porra possível, é tu essa? acha? Deixa eu ver. Eu acho que não, eu acho que não. Não, o que é que Não, tem mas nesse copo tem. teu aí, hein? Não, tem um negocinho aqui pra animar, vai pra se aguar as fuder. conversas. Pra vamos pra reabastecer, relaxar, relaxar. Chega, ficou nervoso. João. Mas a nossa aparição, né, na sociedade, assim, a nossa ascensão, começou com essas questões relacionadas à festa. Sim. Gustavo foi meu sócio no primeiro evento Foi, que a ó, gente já proporcionou. Foi o meu primeiro sócio, foi Gustavo. A gente já tivemos uma sociedade aí. Rasgando E aí, real, tudo rasgando dois. real. O que ocorreu, cara? Tipo, naquela época, existia um negócio que, tipo, de pessoal mandar alô pra equipe, não sei o que. Já tinha aquele negócio. Aquela fábrica de alô. O cara manda um alô pra banda, a banda mandava um alô, já tinha aquilo. Joninha sabe que não era Janias tocador. Janias Foi uma fase. manda um boa. alô pra não sei o que. Tipo, e a gente já escutava aquele negócio de equipe dos CDs que a gente acompanhava. O Billy fazia aqueles carrinhos, tipo, equipe fulano de tal, não sei o que. Tipo, ele foi pegando aquilo ali, vendo como era, tal. E teve um episódio, teve um show lá na BB, e, tipo, o China e o Jânio pegaram uma confusão lá, porque acho que por causa de R$2, um troco, alguma coisa. Aí você vê como é que saem as coisas. Os caras pegaram uma confusão por causa desse dinheiro, e depois, tipo, pra acabar a confusão, não sei se foi China ou foi Jânio, que rasgou esse dinheiro, rasgou esses R$2. E aí, no outro dia, a mangação era que os caras tinham arengado, tinham rasgado R$2 e tal, não sei o que, e pô, aí me deu aquele estalo. A equipe rasga real. Porque todo mundo ia perguntar e achar que, tipo, que a equipe rasga real era tipo de luxúria, de esbanjar dinheiro, de rasgar dinheiro e tal. Que a pessoa que escuta esse termo vai achar que a pessoa tá com muito dinheiro pra estar rasgando. Mas quando ele vem procurar saber o que é, a pessoa vai dizer lá, contar essa história e tal. E aí o nome era muito bom. O nome era muito bom, Equipe Rasga Real. E aí a gente foi, era um grupo de amigos que a gente sempre andava junto e tal. E aí fizemos, aí começamos a, tipo, o Billy botava num papelzinho nas bandas, aí as bandas mandavam alô mesmo. Um abraço pra Equipe Rasga Real. Acho que o cantor pensava, sabe, tem uns caras ricos aí. Os caras... aí os caras mandavam lá, os caras tinham porra nenhuma. Tava indo pra festa só com a cara e a coragem. Tinha duas coisas, o dia e a noite. E fazia aquilo, tá? E aí foi ganhando volume isso. Show, alô. Até tal. então era só pra o alô. Era só pro alô. O negócio era só o alô. Tipo, que era aquele... Era autoafirmação. O jovem querendo se autoafirmar como comunidade. Olha que maluquice da porra. E a gente usava aquilo, tá? Festival da Juventude, fizemos umas camisas padronizadas, tá? Com o nome Rasga Real. Tipo, e todo mundo queria ter uma camisa daquela. Gustavo teve a dele também. Gustavo, acho que tu teve essa, Gustavo. Não lembro se tu teve Acho ou que não. sim, acho que sim. Fazia uma camisa, tipo, pra ir... Cantando toada com a camisa do Rasga Real. E aí começou a surgir. Acho que a primeira festa que a gente fez... e foram surgindo as coisas e tal. Acho que a primeira foi lá na Palmeira de Fora. Foi de Gateiro. Nosso sócio era Gateiro. Um abraço pro Gateiro aí. Gateiro Lanche. Vai estar nos escutando Lá em frente ao IFAL, antigamente Cefete. Em frente ao IFAL com arte nossa, mano. Exatamente. O primeiro Pose CD, da... o Ó, primeiro meu amigo, CD. vocês precisavam ver os produtores. A gente Era. descendo do carro, não foi? De óculos escuros. Era. Meu amigo, pense. Aí A equipe. esse bicho sempre Os caras foi diziam, muito- Rasga Real mesmo, pô. Aí o seguinte, como a gente sempre tava ali, aí, isso surgiu de quê? Das nossas tardes, fazendo os lanches ali na padaria. Comendo pão com salame. Um dava a ideia, só tava lá, e o outro Aí Gustavo era o braço financeiro. Olha, Era o cara que pense. fazia a Será que tesouraria. tava ruim? Rapaz. Era, mano. Gustavo era o financeiro e eu fazia a contratação, o marketing, tal, não sei o quê. A gente ia pra casa Contato de Roberto, das Roberto bandas. da Quatro Cores. É, né? Fazer as artes. E essa equipe aí? Quem mais fazia parte dessa? Cara, aí tinha, tipo, acho que a formação original, acho que era eu, Jânio, China, Gutenberg tava? Gutenberg, Né? finado Gutenberg, Tom era figura também, cativa, Tom. Só que, tipo, surgiu esse nome e eu fiz a festa. A gente fez essa primeira festa, eu e Gustavo. Nós fizemos o primeiro Rasga Real Fest. Olha. Não vai chegar a lembrança. Acho que era tempo de Orkut sair. Isso. Com Esse cara, certeza. isso tem muito tempo. Isso deve ser aí. Eu acho que eu já fazia faculdade. Tipo, quando eu fui fazer faculdade, eu já me sentia. O cara é bonzão, porque tá Dando fazendo ele faculdade. sair, Né? tem
pelo menos uns Primeiro- 18 anos. Cara, eu acho que, assim, eu posso estar falando alguma 18. mentira aí, o pessoal do Arte Nossa. Eu acho que o primeiro CD de Arte Nossa que estourou assim, que tinha a presença da Nanda, que foi aquele Coisas dos Opostos, mano. Oi, canta, Foi para, no. canta por Ô, pô, eu sou especialista O só rei do do karaokê. karaokê. Se O botar rei. Bel Marco, meu irmão, aí o bicho pega. Não, dá certo. Você e Neto, uma dupla sertaneja aí, dá certo. E agora Um abraço pro meu irmão Ei, agora Neto aí. Léo tá. Não, tá Léo bem. do violão. Ó. Léo no violão, você e Neto no voz. Tu tá cheio de Deus pra Cavaquinho aqui, dançar, Jonas. Vou você tá só cheio de Deus pra aplaudir. Não, dançar. aí eu sou empresário, sou empresário. E aí foi. A gente começou tal e surgiu a ideia de fazer esse Rasga Real Fest. E aí fez eu e Gustavo. No tipo. caso aí, a outra Porque galera a ficou. não, porque a outra galera era banda voa demais, mano. Eles iam ali na É, resenha. não, era tal, tudo resenha. ajudar uma coisa Porque outra. é o seguinte, tinha que ter. Eu e o Gustavo fazia com o intuito de ganhar dinheiro, pô. Fazia brincadeira não era pra ganhava se não, mas o mostrar, intuito não. era esse. Não, pô, acho que a gente ganhava. Ganhou, pô, porque tem que tirar a onda, né? Esse bicho tinha um Uno, mano. Duas Ixi, portas. Meu Deus do céu. O Uno tá até hoje, tá com o Edinho lá na padaria, né? É. Esse Uno, Uno. velho, era pra cima e pra baixo. Plotava atrás do Uno, olha. Primeiro rasga é o fest. Não perdão. E Não, botava perdão. propaganda no rádio e botava o negócio. Bicho, a gente fez esse rasga. Loto. Foram as nossas primeiras entrevistas lá com o Marcelinho, inclusive. Pô, e fazia entrevista. Ele tipo, pegava entrevista, fazia entrevista num rádio. Olha que maluquice. Um web de moleque. Fazia o negócio. Pagava os fornecedor, fazia Tudo direito, certinho. tudo certinho. Não tem uma. Pode chegar uma reclamação nenhuma, zero, de tudo que a gente fez. E a gente sempre foi muito. Sempre honrou esse nome. Fizemos o primeiro Rasga Real Fest, depois fizemos o Arraiado Rasga, Ah, do rato. que era open bar lá no clube. Agora tudo isso tinha, meu mano. amigo, Era loucura. foi história velho. nesse dia, viu? É loucura. Teve um cara que caiu lá, disse, tá pai, o cara morreu, lembra dessa história? O cara morreu. O cara morreu, Aí, não. velho. foi tu ou foi eu? Que Rapaz, deu um o cara- beliscão no... Teve uma na perna confusão. dele, Ó, ele- teve uma confusão lá. Aí, tipo, tava precisando de intervenção. Aí alguém deu um voadora no cara. Deu um voadora no cara. Não foi Lembra- nem Gustavo, Você nem lembra Danilo quem que é, deram. quem é de Palmeiras? Nós- Quem nós é? éramos da Quem é? produção, pô. Pode ser que tenha alguém desse. Pode ser que tenha uma participação dos dois. Vou deixar na dúvida. Quem conhece a história vai entender. E aí no clube sempre teve aquele batente gigante, né? Da parte de cima pra parte de baixo, que agora tá calçada ali. Ah, quando você chega, tem o salão antigo. E aquela parte até a piscina era um vão gigante, era um buraco ali. Cadê um voador? O cara caiu no vão lá embaixo. Aí o cara começou, oi, não tô sentindo minhas pernas. Era. Pronto. Aí minha mãe disse, deixaram o cara paralítico. Que minha mãe, tipo, minha mãe também ia. Confusão da Minha mamãe. mãe, era um negócio tão saudável que a gente fazia as festas e os nossos pais iam também para as Exatamente. festas. A gente convidava o nosso grupo familiar. Aí foi aí tipo, que começou a misturar as amizades que Gustavo tinha com as minhas amizades. Porque tipo, eu tinha os meus amigos de escola e era amigo de Gustavo. Aí a gente começou a conectar essas pessoas, por exemplo. Exato. Esses eventos que a gente fazia de Rasga Real, inclusive pode ser que tenha algum namoro, alguma coisa aí que tenha saído, né? Já pensou? Aí pode ser que a gente tenha Mano. feito alguma coisa nesse sentido. Mas muita coisa legal ocorria nesse Rasga Real Fest. Era o Rasga Real Fest, a gente fez o pagode, depois fez o Arraiado Rasga, a gente fez 2 Arraiado Rasga massa, velho. Open bar, banda regional, tal, não sei o quê. Que era baseado no Arraiado dos Pocas. Exatamente. Só que com outra proporção. Você lembra, Júnior, dos inteiramente. Pocas? Referência massa essa, velho. Copiava o negócio dos caras, fazia um copyright do negócio, pegava tudo direitinho e fazia do jeito que a gente podia. E era sucesso, velho. Não teve um evento desse que a gente fez. Não, e open bar, né? Que fica bem claro, era não, open aí- bar. Aí a gente foi fazendo, tipo, fez essa questão do rasga e tal, não sei o quê. Aí fiz alguns que Gustavo, a gente depois parou. Comecei a fazer com eu, Jânio, China, Tom, Luquinhos do Espaço Fest. E aí Gustavo foi fazer a Grau Produções. Concorrência, bicho. Exatamente. Depois viramos, cada um foi pra um destino Cada- diferente. A virar aniversários. Foi. Não era, cara. A gente combinava até data, né? Não, Era, cada um exatamente. fazia um dia. Cada um fazia uma festa e cada um Ne- fazia um Nem dia. lembro exatamente qual foi o motivo, mas Ganhar Não, mais, de ganhar boa, mais. né? Gustavo. Não tinha. Era o quê? Você era pra queria ganhar mais, saber. é? A comissão Aí o... Não. o Danilo falou uma resenha aqui que era um evento que juntava, né, família. Era, Aí cara. teve a voadora, né? Mesmo Olha, esse evento olha, da como é. família. Esse evento familiar teve a voadora. Teve, pô. E notícia de Nesse o rapaz. evento familiar teve a Não, cara, voadora. deixa eu contar na história, a gente acha que você Não, aí você tá achando que o cara tava paralítico, Eu é? fiquei interessado. Cara, eita, a gente ia acabar de terminar. Pronto, o cara começou lá. Tô paralítico. Daí a pouco chega o Gustavo, já cheio de cerveja na mente. Deu um beliscão, mano, na perna do cara.
Agora tá ligado, beliscão. Aí o cabo, esse tá curado. Tá Acabou curado. a confusão. Se tava paralítico agora, já tá bom paralítico tudo. não, que eu dei um beliscão nele agora, ele sentiu. Bicho, tudo era resenha, tudo. Tudo era brincadeira, tudo era motivo. Porque naquela época, quando tinha uma confusão numa festa, no outro dia era brincadeira, pô. Era um ligando, um pai de um ligando pro outro, que soube, e aquela confusão. Porque naquela época a pessoa tinha medo, não era de polícia, não era do outro cara, tinha medo do pai do cara descobrir a bronca que o cara entrou. Porque normalmente o cara já chegava em casa dando entrega. Ué, aconteceu isso, tal, não sei o quê. Aí o pai, naturalmente, mas os pais mais. Vai lá, fulano, aconteceu isso com seu filho, quer comer, pá. E não existia esse negócio de acobertar. Hoje, se o filho leva uma reclamação na escola, o pai vai lá brigar com o professor. Infelizmente. Naquela época né? tinha um respeito muito grande pelos pais, tudo isso. E aí a gente saiu do Rasga Real e foi Rasga Real, e depois foi essa nova formação do Rasga Real. Foi fazer a farra universitária com Galã, que foi sucesso e tal. E depois fizemos outro, acho que Arraiá do Rasga Real. O Manuel filmou aí, a gente levava o Manuel pra filmar os eventos. Não tinha aquilo, tipo, o Manuel ia e filmava o evento. Então deve ter imagens por aí, né? Cara, mano, eu acho que tem. Eu tenho. Rapaz, se eu acho que soubesse, tenho, eu tinha eu pedido tenho pra a farra do Manuel... Rasga. Eu acho que eu tenho acho que a farra. Como era o nome? Farra Universitária eu tive. Foi Galã do Brega e outras bandas. Eu tenho isso aí. Eu postei até no YouTube. Tá lá. Tá privado pra eu não perder. Mas tem pra essa galera, mano. Rapaz, bicho, tu eu tem acho esse que se vídeo postar aí, um negócio daquele ali, o cara é preso. Tipo, direito de imagem. O cara tá infringindo tudo. Direito de imagem. Povo, é muita resenha, velho. Que era o que acontecia na nossa época, era o que acontecia no Gota d'Água. Que essas pessoas, que a gente tava discutindo isso anteriormente, que o que a gente viveu no nosso tempo eram coisas saudáveis. Qual era o intuito daquilo? Era tipo, a gente sair, se socializar, conhecer novas pessoas e tal. Arrumar uma paquera, ficar com alguém, curtir, brincar, voltar pra casa. E isso que hoje as pessoas não têm. Tipo, é difícil você arrumar um ambiente pra sair, pra dançar. Tinha uma domingueira aqui, mano. Dia de sábado, dia de domingo no Gota. Que era o seguinte, meu Flávio Sogro sempre deixava bloqueado. Sábado ninguém podia mexer. Ninguém podia mexer no sábado. O sábado era dele. E normalmente quem quisesse fazer festa, eu ia fazer a festa na sexta ou no domingo. E aí surgiu a questão das domingueiras, né? Que tem os pagodes. Vixe, era Jonas sucesso. tocou cara. muito lá. Jonas é... Eu sofri muito. Tocou Assim, e sofreu. coordenou, era segurança, Não, era barman, tudo, né? eu toquei, Oxi. mas não toquei muito não, assim. Só toquei mesmo. Tocou, Guilherme, bicho. Eu já disse a ele pra trazer o cavaquinho. Era hora de você chamar aqui Bicho, no ele é professor cavaquinho. de música. Você né? abandonou de vez, foi? Não, isso aí foi um momento passado da minha vida. A música não tocou, E por que? não. Agora vamos lá. E agora você Agora vai entrevistar Jonas agora E aqui. por que foi um momento passado na sua vida na questão Porque do cavaco? a música, ela me chamava pra bagaceira. E eu ia. Aí agora, a vida já é outra, aí eu não quero mais não saber desse negócio. Não. Rapaz, mas nem tocar assim. Não, Não, só pra igreja agora. É Só na igreja agora. Exatamente. Porque. Que quando esconde aquele... Não, aí de vez em quando aí tem um cavaquinho Um lá homem doido, né? no quarto. Aí de vez em quando meu filho pega o cavaquinho, eu escuto o ronronar do cavaco. Eu digo, meu amigo, pare com isso. Pega um livro, vai estudar. Aí, mas a música foi interessante. Depois queremos entender E o interessante. essa história de Jonas, viu? E o interessante, trauma sabe aí? o que era? Não é trauma, não. É assim. O interessante é que eu lá de cima do palco, né? Eu sóbrio em cima do palco, vendo essas duas crianças assim, passando por lá, no meio da festa. Eu digo, "Ih, vai dar." Aí, Gustavo começava a ficar logo vermelhinho, né? Quando começava a beber. Aí eu digo, Aí, "Ih, bebe já é tá ficando problema, vermelhinho, mano. já vai dar confusão." E Danilo também, muito calmo, né? Danilo muito. Sempre. Duas pecinhas Meu amigo, raras. olha, mandar um abraço aí, é o seu sogro, seu tio, Flávio, porque Flávio, o que Flávio apartou de briga dos outros ali naquele Gota d'Água Até mesmo, meu. bicho. Pelo E o amor que de ele Deus. começou. Também. O tio Flávio é bem calminho também. Você tem que trazer Flávio. Flávio é uma figura... E tem história pra contar, viu, ali? Não, ele tem o instinto mesmo do negócio da noite mesmo, cara. Ele nasceu pra aquilo ali. Quando ele vai comentar sobre isso, chega os olhos dele, tipo, do mesmo jeito que meus olhos brilham quando eu vou falar sobre contabilidade, quando ele vai falar sobre gota, quando ele vai falar sobre isso que acontecia. Porque é o seguinte, acontecia, conforme a gente tá dizendo hoje, tipo, acontecia essas confusões antigamente, e no outro dia era motivo de piada, cara. Era motivo de brincadeira. A gente conseguia falar, brincar, assim. A Mas nossa hoje não é. preocupação, pelo menos a minha, era depois, né, quando tinha essas confusões,
Rapaz, ir lá falar com o Flávio, pedir desculpa pela confusão lá. Teve uma vez. Toda pô, semana o Gustavo tava lá. Não, não, graças não, a Deus de eu jeito nunca nenhum. arrumei. Não. De jeito nenhum. E o Flávio Agora sempre teve foi um uma cara vez. Pressão, mano. Ele não dava colher de chá pra malandro, não. Mano. Não, dava não. Dava não. Já Acaba que vi. viesse bagunçar lá, se ele. Já vi não ele fosse- botar muito cabo pra fora ali. Ave Era dessa. Maria. Acaba jogar um copo de. Ele vê um copo dentro do açude. Acaba passar a maior vergonha do mundo. Eu nunca tive, graças a Deus, no Goto, eu nunca tive nenhum problema. Esse problema era tipo de boa, era mais tranquilo, graças a Deus. Problemas tranquilos. Só- Uma experiência de quase morte na moto e tudo Não, bem. mas aí. Mas- tipo, mas não aí- tava no aí Goto. O precisava Goto não teve nada a acontecer, ver. Cara. Aí precisava acontecer. Precisava acontecer. Talvez se não tivesse acontecido isso, eu não tinha construído tudo. Não tinha conhecido minha esposa hoje. Não tinha me tornado a pessoa responsável que eu sou hoje. E isso que aconteceu, esse acidente seu, tipo, alguém chegou pra você pra dar algum conselho ou você realmente, Não, assim, cara, só deixei, pelo acidente você é já... doido, pô, eu quase morri, pô. Eu quebrei fêmur, arco zigomato, dente, dedo. Oxi, eu saiu a matéria porque eu tinha morrido. Aí no outro dia eu fiz um selfie lá na UES. Morri não, achou. Mas aquilo eu já vi. Pô, peraí, vou parar com essa parada, tá errado. E aí então, eu parar com essa então parada. nessa época você não tinha nem a i9 ainda, não é isso? Cara, muito maluco. Tipo, eu saí. Eu tava na Vale Dourado, ela passou por algumas dificuldades financeiras, eu já comecei a procurar outras atividades. Eu já fazia consultoria no horário que eu tinha. Eu tinha terminado a faculdade, tava com a noite livre. Comecei a fazer consultoria organizacional, de licitação, essas paradas, coisas que eu já sabia fazer. E aí, dessas consultorias, eu fui vendo que dava pra tirar mais grana do que eu tirava na Vale Dourado. Eu trabalhar fora da Vale Dourado me dava mais grana do que eu trabalhava dentro da Vale Dourado. Surgiu a possibilidade de fazer layoff, que antigamente tinha uma suspensão do contrato de trabalho. Você parava de trabalhar e ficava em casa, recebendo o seguro-desemprego, depois voltava para a empresa. E a empresa só podia lhe demitir, parece que era com um ano, negócio assim. E aí eu fui lá, fiquei nesse layoff, voltei. Cara, quando eu voltei, eu vi o mundo, tipo, não era um mundo, não, mas tipo, eu vi as possibilidades que o Palmeiras dos Índios tinha, eu fui fazer consultoria de licitação. Eu fui ver a interna de outros escritórios que, tipo, fazia coisas que eu não concordava na época. Eu podia entregar um trabalho mais assertivo, eu podia fazer um trabalho mais moderno. Eu podia trazer... E eu disse, pô, peraí. Você tem autonomia, na verdade, né? Pra fazer... Eu tinha além de eu ter autonomia, porque era aquilo que eu ia fazer, existia uma carência de mercado. Você já aquele tipo de serviço já que eu tinha ia um olhar prestar. crítico, né? Já, Pra esse pô, ponto. Peraí, isso aqui eu tô pedindo, isso aqui tá... Eu lembro que eu tava fazendo um processo no cliente de licitação, eu montava o processo de licitação pro cliente. Na época a licitação era presencial. E aí eu pedi um documento à pessoa. Só eu quero tal documento, era uma certidão. Aí ela disse, tal hora manda buscar? Aí eu disse, buscar? Não, a senhora manda aqui, eu imprimo. Ela disse, não, é porque eu já imprimi. Aí eu disse, oxe, imprimiu? Aí eu fiquei sem entender. Depois eu fiz a conexão que ela não sabia gerar um PDF para me mandar. Então, olha o nível de contabilidade que o cara tinha na época. Isso, eu tô falando 2015, tem 10 anos. Isso era Isso era um escritório de contabilidade que fazia, tipo, Palmeiras dos Índios tem bons escritórios de contabilidade. Meus companheiros de profissão, sempre que eu tenho oportunidade, sempre que a gente tem um espaço na mídia, Palmeiras dos Índios é muito bem assistida de escritórios de contabilidade. Houve esse episódio com o escritório, e aí eu disse, pô, caramba, mano, a mulher não sabe mandar um PDF. Então eu vi que tinha necessidade. Pô, eu sei mandar PDF, eu sei fazer um planejamento tributário, eu sei fazer empresa de lucro real, eu sei fazer empresa de lucro presumido. Que os caras não faziam. A gente perguntava por que o cara tá pagando esse imposto? E a galera não sabia responder. Então, fui pegando essas informações e dizendo, pô, eu preciso criar um escritório que seja isso, isso e isso. Montei o escritório, quando eu tava com 9 meses de escritório montado, eu sofri um acidente. E aí, tipo, eu comecei a me ocupar. Aí ficava deitadinho na cama, só com a mãozinha, mas trabalhando. Nunca, tipo, do dia que eu cheguei em casa, eu passei uma semana internado, depois do dia que eu cheguei em casa, até ficar bom, eu sempre tive uma atividade pra fazer, pra tipo, passar meu tempo. Você imagina, a gente que tem uma vida totalmente maluca, tipo, maluca assim, do ponto de vista de sai de manhã, volta pra trabalhar, tal, não sei o quê. Como é que você vai fazer isso durante o dia? Se você tá ali, a sua rotina, tipo, você vai esperar alguém pra lhe dar banho. E graças a Deus, o pessoal fala, você vai conhecer seus amigos agora. E eu conheci todos os meus amigos, por incrível que pareça. Minha mãe é testemunha disso. Todos os meus amigos foram me ajudar. Todos, sem exceção.
Bicho, eu tenho um carinho enorme pro Finado Pedão. Finado Pedão, tipo, trabalhava com o Pedinho na época já. Tipo, Finado Pedão saía do trabalho com o Pedinho Gai e ia lá pra casa me ajudar. Barrão, Barrão ia me dar banho, velho. Então, Barrão, Mané, tipo, Mané já montava o cronograma, tipo, os caras já montavam o cronograma pra ir ficar fazendo companhia a mim. No período que eu fiquei em casa, meus amigos, é jogo do Brasil, os caras, vai fazer um churrasco na tua varanda aí. Aí ia lá pra casa, foi que maluco eu falo, ia lá pra casa, fazer um churrasco na varanda, eu acamado, com as pernas penduradas, todo quebrado. Mas, embora tudo isso estivesse acontecendo, eu sabia que daquele episódio teria que me tornar mais forte, que teria que me tornar mais responsável. Então, foi desse episódio que eu fui tirando tipo, é um grande marco, né? Porque você vai interiorizar ali muita coisa que acontece na sua vida, tentar entender os motivos que você está fazendo aquilo. Existe a rebeldia, que é natural. Mas eu tratei ali como um marco de que teria que ser a mudança e as pessoas teriam que me... Não que teriam, porque assim, não tinham passado ruim ser o Danilo do Rasga Real. Mas que tinham como é que eu posso dizer? Tinha um futuro muito promissor ser o Danilo da Inove. E aí, um conselho que eu digo a vocês. Às vezes a gente é jovem e não se preocupa com a parte previdenciária. Eu já fazia parte previdenciária há muito tempo. Você que é advogado e atua no previdenciário, eu passei 2 anos, cara, sem ter preocupação nenhuma financeira. Porque eu tava com o INSS em dia, dei entrada no benefício, recebi tudo direitinho. Tipo, dia 6. Rapaz, era a maior resenha. Quando dava o dia de receber, aí já ia os caras pra minha porta, olha. Só o Barba vai receber o dinheiro dele hoje, bora com ele. Aí eu vim aqui no Bradesco, moletinha, enfrentava a fila, os caras... Que naquela época a maioria da galera do Bradesco, Hércules, Lei... Uma galera... Eu esqueci o nome da galera. Tinha um que mais enchia o saco e mais me enchia o saco quando eu chegava na fila. Tinha Rafamé também. Quando eu chegava na fila do Bradesco, a muletinha pra tirar meus aposentos, eu brincava que era meus aposentos, só que era o benefício, né? Que tava... Bicho, era zoeira, cara. Os caras, já chegou! Só vem de moleta aqui pro banco. Meu amigo, eu tô impossibilitado. Que de fato eu tava, tinha me quebrado todinho e tal. Mas não tava morto, eu não podia ir trabalhar. Eu trabalhava, assim, do jeito que dava, tipo, com uma mão só e tal. Mas não parei de trabalhar no escritório. Aí foi esse período que eu passei afastado pelo INSS. Me deu muita energia, porque eu tava financeiramente amparado pelo INSS. E eu podia dar energia ao escritório, aí foi pro escritório. Ô, Danilo, é interessante ele falar isso, porque assim, eu queria saber, você que você que tem essa visão, né, da coisa, esse assistencialismo, já Perfeito. puxando para essa parte assim, o que você acha desse assistencialismo que acontece no Brasil hoje, né? De onde vem, como esse processo do assistencialismo, de onde vem até o consumidor final? Ele já vai responder. Deixa eu só fazer um comentário, porque você falou justamente dessa preocupação dos jovens em previdência. E, infelizmente, o brasileiro ele não é treinado para isso. Hoje, inclusive, estamos vendo aí algumas reportagens aí sobre a questão da previdência. Tudo indica que terá uma nova reforma. Eu acredito, pelo andar da carruagem, da forma que estão tratando, acredito que vai ter uma nova reforma. Mas Danilo falou justamente isso. Na hora que você precisou, você tinha lá a previdência para poder tá lhe sustentando, vamos dizer assim, financeiramente. Né? Então, os jovens não se preocupam, seja a classe que for. Normalmente, eles não se preocupam com isso e devem se preocupar. O brasileiro ele só se preocupa na última hora, quando diz assim, quero me aposentar. Mas espera aí, o senhor tem tempo suficiente para se aposentar? E o pessoal não se preocupa com isso. Mas já trazendo e complementando a fala do Jonas, é o seguinte, já é o assistencialismo, né? O assistencialismo, que aí ele tá fora da previdência, às vezes o pessoal tem uma mania de colocar tudo junto, benefício previdenciário é uma coisa, benefício assistencial é outra coisa. O benefício previdenciário, ele em regra, como o Danilo aqui sabe, você tem que ter contribuído, né? Tem que ter contribuição. Já o benefício assistencial, não. Você não precisa ter contribuição. Agora você precisa sim comprovar uma miserabilidade. Certo? Uma situação, uma baixa renda, pelo menos. Só que gera, que aí complemento o que o Jonas falou, o que é que você pensa sobre isso? Assistência no Brasil, benefícios como LOAS, benefícios como o próprio Bolsa Família, o que é que você acha como um contador e como um empresário, economista, vou dizer que você é economista agora também, não deixa de ser. Né? O que é que você acha disso? Porque são benefícios que são repassados para a população, né? Mas que não houve arrecadação direta daquelas pessoas ou algo do tipo.
O Jonas tocou num ponto aí, a gente já tinha conversado sobre isso e não é incomum que a gente chegue nesse ponto, né? Que a gente fale também sobre essa questão do assistencialismo. O Brasil, culturalmente, é um país assistencialista. Por quê? Porque nós temos as classes ricas, eu vou falar aqui nos termos menos técnicos possíveis. A gente tem uma parcela da população com muito recurso, uma pequena parcela com muito recurso, e uma grande parcela com pouco recurso. Essa questão do assistencialismo, Bolsa Família, como era o nome do período do Auxílio Bolsonaro, emergencial. auxílio emergencial, tudo isso, ela é uma maneira, em tese, eu vou falar sobre a tese, para que ela foi criada. Para que você pudesse distribuir a renda, pegar uma renda que está com uma parte da população, que concentra parte desse recurso, e distribuir para outra parte da população. Qual o grande problema disso? Como tudo no Brasil, acaba virando política. Então, as pessoas estão usando essas... Você ajudar uma pessoa que precisa é cristão. Perfeito. Ele não está falando sobre economia. Eu vou falar como economista que não sou, mas como uma pessoa que entende de economia, que pagou em suas grades curriculares na graduação, tem conhecimentos. Eu sou formado em contabilidade pela Universidade Estadual de Alagoas, sou formado em gestão financeira, sou formado em gestão de negócio, sou formado em controladoria e auditoria. E a gente paga diversas cadeias, né? Diversas cadeiras que chamam, né? Diversas matérias nesse segmento. O que acontece? Há uma politização desses programas que acaba descaracterizando ele. O que é que a pessoa acha? O que é que se faz hoje? O que é que eu percebo? E aí eu vou falar o seguinte: a opinião do Danilo. Não é a opinião do contador. É a opinião pessoal. Perfeito. E nada impede que eu tenha a minha opinião. Quanto mais pessoas estiverem nesse regime, para alguém é melhor. Para alguém quem? Alguém está sendo beneficiado. Você o fato dessas pessoas estarem, muita gente está no Bolsa Família, não quer dizer que eu penso dessa forma, não quer dizer que essas pessoas, todo mundo está se preocupando com essas pessoas. Por que só se preocuparam agora? Por que há uma preocupação com essas pessoas? Porque existe o interesse dessas pessoas estarem nos programas de benefício social. E eu estou falando dos programas de benefício social. Quando eu falei sobre essa questão da importância da contribuição previdenciária que eu fiz e que eu sou exemplo vivo de que quando eu precisei o INSS foi lá e pagou, eu tinha pago. Eu contribuo com o INSS desde os 19 anos. Eu tenho 34, de 19 anos para cá. Todos os meses eu venho contribuindo com o INSS. Existe uma mídia negativa do INSS. Isso é muito ruim para o INSS, porque acaba tirando os jovens. Como é que o jovem se comunica? O jovem se comunica através de podcast, aí vai lá um cara o cara que tem uma Ferrari, tem uma cobertura, e vai lá e diz que o INSS é uma péssima opção de aplicação. Porque o INSS vai quebrar, porque o INSS vai fazer aquilo, porque o INSS vai fazer aquilo outro. Beleza. Nas condições que ele tem, ele pode falar o que ele quiser, velho. Que ele não depende de ninguém. Mas o mototaxista, a pessoa que faz entrega lá no Gustavo, que não faz recolhimento previdenciário, aí o que é que... Olha que maluquice. O cara não tá fazendo recolhimento previdenciário hoje, eu vou trazer um exemplo prático. O cara não tá fazendo recolhimento previdenciário hoje, a esposa tá ganhando R$600, disse a Gustavo, que Gustavo não pode aceitar isso, claro. Na qualidade de empresário e mais ainda na qualidade de advogado, porque está reconhecendo uma operação ilícita, ele não é um contrato, é um contrato ilícito. Não vou assinar sua carteira porque vou perder o Bolsa Família. Beleza. Aí fulaninho vai aqui de moto, chegou ali na frente do Unicompra, acidente. Pô, morreu o cara, mano. E agora, né? E agora? Tem 2 meninos em casa, vai viver, Jonas, o resto da vida com R$600. Se tirar os R$600. Então, se ele tá lá, faz uma contribuiçãozinha com um mês, R$54, ela vai passar a ganhar um salário mínimo. Que o nosso regime de previdência precisa ser revisto. O doutor Gustavo, que é especialista na área, pode discorrer mais falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Eu não sou especialista. Eu acho que o nosso assistencialismo está errado. A gente está formando uma geração de desocupados. E eu não estou falando de uma geração de desocupados das pessoas que não trabalham, que nós também estamos gerando esse pacote de gente.
mas uma geração de pessoas excluídas economicamente. Por exemplo, a pessoa tem aqui, não tem uma comprovação de renda, ela não tem como tirar um cartão de crédito, aí pega crédito no nome de um terceiro, aí compra no nome da mãe, no nome de um tio, no nome do ciclano, no nome do beltrano. A pessoa pro mercado não existe, velho. Ela não vai ter nunca acesso ao financiamento bancário, ela não vai ter nunca acesso a crédito. E, culturalmente, as pessoas estão vendo isso e achando que é o melhor negócio do mundo. Porque vê na internet que, eu recebo Bolsa Família, tipo, mostra o extrato lá, né, do cara. E o cara vai lá, tô tirando R$1.800, o cara tirando uma lomba lá, tá não sei o quê. Porque tirou Bolsa Família, auxílio gás, não sei o quê. Eu nem sei qual a quantidade de benefícios que a gente tem. O benefício social é válido? É uma maneira de distribuição de renda? A gente tá tirando de quem tem para quem não tem. Talvez a classe empresarial, a classe média, que é a classe que mais tem, tipo, eu acho que um dos maiores prejudicados aí são os empresários, a galera que tem renda até 5, 6 mil reais, porque vai uma parcela muito grande de imposto, paga uma parcela muito grande de imposto, sem usar, por exemplo, vamos lá, uma pessoa que ganha 5 mil reais, qual a probabilidade dela usar um hospital público? Pequena. A pessoa que ganha 5 mil reais, qual a probabilidade dela usar a educação pública? Pequena. Uma pessoa que ganha 5 mil reais, qual a probabilidade dela não morar num apartamento que paga condomínio que tem segurança? Então, e essa pessoa está pagando uma carga de imposto proporcionalmente ao que ela ganha muito alto. Tá aí essa questão das reformas, a gente vai mudar a tabela, foi pro Senado, tá, essa confusão aí, barará, para ver se a gente isenta as pessoas que ganham até 5 mil reais por ano. Porque é uma parcela muito grande da população. E, tipo, aperta muito o empresário. A gente tem um regime típico que quanto mais o empresário ganha, tem um programa chamado Simples Nacional, que quanto mais o empresário ganha, mais ele paga. Acaba fazendo com que o empresário se desestimule a crescer por causa da alíquota. Aí não tá o problema. Então a gente tem muito gargalo, tem muita coisa que precisa ser corrigida, a gente precisa entender muita coisa. A gente precisa. A nossa Constituição é uma Constituição muito nova, a gente precisa entender tanta coisa, Jonas. Que aí o contador Danilo Rocha critica, mas ao mesmo tempo que critica, tipo, eu vou fazendo esse meio termo, né? Eu vou criticando, o que eu falei tudo aqui é tipo, eu critico e falo bem, critico. Porque cada situação é uma situação, cada caso é um caso, mas que está errado, está errado. A gente precisa pensar como povo, precisa pensar como pessoas. Eu participei recentemente de uma audiência do Ministério Público do Trabalho e a gente estava falando sobre a importância do Ministério do Menor Aprendiz, do programa Menor Aprendiz. E algumas empresas com objeção de contratar menor aprendiz. E eu fiquei pensando aqui, o cara não quer formar, o cara trabalha com varejo, era um supermercado. Mas eu tenho supermercado e botaram muita vaga de menor aprendiz pra mim, não sei o que. Se o cara não quer formar a próxima classe consumidora dele. Porque a partir do momento que eu dou emprego a alguém jovem, eu tô formando ele como consumidor. Em algum momento aquele dinheiro vai voltar pra mim. Porque se eu vou lá e emprego uma pessoa jovem, ela vai estar lá na economia, vai comprar no passaporte Dona Luísa, vai vir aqui no Manuel, vai fazer uma foto, vai ajudar um parente a custear o processo lá com o Dr. Gustavo. Então ela vai conseguir fazer tudo isso. O assistencialismo que a gente vive hoje, ele é, assim, sendo bem seguro, ele é burro. Muito burro. Porque ele não fomenta não fomenta que as pessoas saiam desse assistencialismo e passem a ser produtivos. Então, precisa ter mais produção de conhecimento, produção de trabalho, precisa se envolver em atividades que geram riqueza. Tem atividade que não gera, gera pouca riqueza. Tudo que você fizer vai gerar riqueza. Mas uma indústria vai gerar muita riqueza. Tem coisas da cadeia produtiva que gera produção, agricultura. E a gente vê que as pessoas perdem o interesse por diversas coisas que são legais, que existe hoje. Por exemplo, o Conselho Regional de Contabilidade tem uma frente de jovens contadores. Tem a comissão das jovens lideranças contábeis, que a gente se reúne para discutir a formação dos próximos contadores, da nossa próxima geração. Porque a gente vê tudo de mídia, né? Uma quantidade de... a gente até brincou, eu fiz um estudo desatualizado. A quantidade de registros que teve de médico dos últimos 2 anos e a quantidade de novos registros de contadores.
Tipo, enquanto novos contadores se inscreveram na época que eu fiz o estudo, 86, eu acho, tinham se inscritos em Alagoas quase 2.000 médicos. Em quanto tempo isso? Em um ano, cara. Em um ano. Em um ano. A advocacia deve estar nessa média aí, viu? Acho que tem mais acho que Pelo menos a última vez que eu vi, se eu não me engano, tinha no Brasil 1,5 milhão a 2 milhões de advogados. Pelo menos inscritos na OAB. É 1% da população, né? O conselho também tem essa questão desse entrave, tipo, tem que passar. Você tem que passar na prova do conselho, senão você não é contador. E aí tem meio que esse filtro, né? Foi interessante aí, Danilo, que você falou em relação a justamente essa questão de INSS, de pagar e tal. E você comentou aí sobre pensão. Você falou sobre pensão. Como você diz, não vamos assinar carteira porque tem um Bolsa Família, né? Vai perder. E aí a pessoa passa a ter um problema maior. Isso aí acontece diariamente com várias pessoas. Eu atendo pessoas que passam por essa situação. Inclusive, eu gosto de ressaltar que aqui também é conhecimento. A gente tem que informar a população. O pessoal tem uma mania, vou dizer assim, uma mania por N motivos, e não estamos aqui para questionar quais são os motivos, mas o pessoal faz lá. E agora eles estão brecando, né? A questão da mãe solteira tem uma brecando bastante em relação ao recebimento do Bolsa Família. A mãe vai lá, se cadastra no Bolsa Família, coloca lá 2, 3 crianças que estão lá, tem o seu esposo, não cadastra o esposo. Só que o esposo, às vezes, é um funcionário do município. E acontece isso que você falou. Ele está registrado no município. Estou falando município, mas pode ser uma empresa, qualquer coisa. Ele está registrado ali como um trabalhador formal e está recebendo sua renda. E está contribuindo para a Previdência, seja ela própria ou geral, que seria o INSS. Ele vem a falecer. Sabe o que é que acontece? E eu digo que acontece porque eu já tive, não só em processo de primeiro grau, como processo de segundo grau, entre outros. Eu já vi julgamento, certo? Vários julgamentos de a mãe, no caso, a mulher que ficou viúva, não receber não receber a pensão por morte. Por quê? Porque no cadastro único ela informou que era mãe solteira. Então ela perde um benefício, uma pensão por morte, porque deu uma declaração. Então, das duas uma. Ou você mentiu na hora da declaração, você está mentindo agora. Né? E ainda não dá nem a opção do cara escolher, né? Nem Você dá quer opção. mentir em que hora? Exatamente. Outro ponto que eu deixei até marcado aqui, que é uma forma de como é que diz? De aprendizado para as pessoas que estão ouvindo, o MEI, pode ser o MEI, como pode ser outro tipo de contribuição, ou até o facultativo. Tem o facultativo, né? Tem o facultativo baixa renda também. Existe o tipo de contribuição que você recebendo LUS, você recebendo Bolsa Família, por exemplo, pode fazer, né? Você pode fazer. Perfeito. Você pode fazer a contribuição como facultativo. Você é uma dona de casa, vou contribuir como facultativo. Estou recebendo lá 600, 900, sei lá, do Bolsa Família e vou efetuar o pagamento de 5% do salário mínimo. O salário mínimo hoje é 1.518. Salvo engano, dá R$ 75,90. Então ela ganha lá 600 ou 900, não sei. Ela vai lá como facultativo, que fique bem claro isso, faz a contribuição de R$ 75,90, 5% do salário mínimo, e ela consegue lá na frente ter uma aposentadoria ou se precisar de um benefício naquela época, né? Qual é a maior vantagem? É melhor ser, vamos supor, o contador. É faturamento, mano. Vai pelo faturamento. É melhor ser contribuinte individual ou CNPJ? Não, aí é o seguinte, vai depender de quanto o cara recebe. Certo. Eu tenho uma regra que eu tava até explicando no artigo. Nem me fale isso, que eu lembrei de é o seguinte, momentos passados de muito imposto. Eu vou falar uma regra que o contador Danilo usa, Se você recebe qualquer valor acima de R$5.000 por mês, você já está com o pé na PJ. É mais barato receber na PJ. Certo. Tá então, normalmente... Opa, meu irmão, muito obrigado. Eu já estava com sede. Normalmente vai ter aqui a nossa região, pelos custos que você tem de manutenção da empresa aqui na nossa região. Normalmente o ponto de corte para que você defina se você continua CNPJ, se você continua pessoa física, é essa questão dos 60, 50, 60 mil reais, a depender de se você tem outra renda ou não. Uhum. Porque você sai da alíquota. Porque anual. É o seguinte: você sai da alíquota de 27.000% do imposto de renda e vai para a alíquota inicial de 4.000% no Simples Nacional, para atividade de advocacia. Ok, entendi. Aí tem um ponto de corte aí, seria interessante entender. Qual a diferença, voltando à pergunta, de questões de contribuição?
O caso ele opte a ser pessoa jurídica, ele vai contribuir com 11% do salário mínimo. Certo. Caso ele opte por não ser contribuinte individual, ele vai contribuir com 20%. A partir do salário mínimo também. Porque essas contribuições que a gente está falando, ela tem que ser a partir do salário mínimo. Aí o teto é o limite, né? Tem um teto de contribuição, não tô decorado aí não ainda. Eu acho que já tá em 7 alguma coisa, não lembro Aí exato, você não. começa contribuindo com o... Aí é o seguinte, para o empresário é mais barato. Em percentual. É mais barato manter a contribuição como empresário, porque você contribui com 11% do salário mínimo. Se a empresa for do Simples Nacional, não tem INSS patronal. Se ele for do anexo 4, aí tem cara. Aí No caso do advogado não tem jeito, vai pra 31, é? Vai pra 31 porque ele é a empresa do anexo 4. Ô, Danilinho, Aí é doidice aí. Fale, Joninhas. Primeiro eu vou agradecer ao nosso... Vamos ver nosso amigo Micael. Não, você tem que agradecer muito, velho. O Micael é o cara aqui que faz acontecer a Com certeza. bastidores. Tá trabalhando aí nos bastidores, mas Não, cara, faz vocês não muita vão ver ele diferença. aqui não. Mas o Micael homem já trabalhou, viu? Fez acontecer. Micael e Manuel. Manuel Cheiro, Manuelzinho. Manuel é o cara da paciência aí, que tá com a paciência aí conosco desde a hora que nós chegamos aí. Já conversamos. Ainda bem que as besteiras que a gente conversou foi falar do ar, né? E a gente todo empolgado. Não, tinha que gravar isso. Meu Deus do céu. O nosso assunto Será que ficava bom se a gente gravasse aquele que a gente falou em off? Com Rapaz, certeza, o nosso, com certeza. É conteúdo, né? Eu não tenho dúvida. Mas vocês falaram de uma coisa aqui que eu fiquei... Eu gosto quando ele faz isso. Ó. Olha só. Ele muda o semblante dele. Vai pra parte Tem uma séria do performance, Jonas. Tem uma performance, com certeza. Rapaz... Aí alinha e manda brasa. Manda pergunta. Veja bem, eu tô aqui... Olha. Perfeito. Veja bem, Danilo Rocha. A pergunta é técnica. Vocês falaram tanto dessa carga tributária. Eu quero ouvir o Danilo opinando sobre essa carga tributária que eu ouço falar assim, que é até absurda essa carga tributária no Brasil. O que você acha, a opinião pessoal sua, dessa carga tributária que a gente paga aí hoje? Joninhas, eu vou fazer uma conexão rápida aí. Nós falamos inicialmente sobre a questão do assistencialismo. O Brasil é um país assistencialista. Para ser um país assistencialista, a gente precisa tirar dinheiro de alguém. Tipo, o governo não pode imprimir grana, então ele vai tirar de quem tem para dar assistir quem não tem. Do ponto de vista cristão, o assistencialismo ele tem que ocorrer. A gente tem que fazer essa questão de distribuição de renda. A gente tem que se preocupar se a pessoa... Vamos lá. É justo que uma mãe tem um filho especial no interior aqui de Palmeira dos Índios, numa comunidade carente, não tenha o mesmo tratamento que um filho de uma pessoa que nasceu em Recife, num bairro mais legal que ela. Do ponto de vista cristão, não. Então, o SUS está aí para fazer essas correções. O que a gente precisa entender é que para que a gente tenha esse assistencialismo, a gente precisa ter recurso. O recurso vem da nossa alta carga tributária. Eu costumo dizer que o problema do Brasil é quase uma fala política, né? Eu costumo dizer que o problema fiscal do Brasil não está no quanto ele arrecada, está em como ele distribui essa receita. Porque é comum que a gente veja pessoas privilegiadas, pessoas sangrando o governo, o dinheiro público. A gente, às vezes, é comum que a gente diga, a pessoa foi ocupar um cargo público e acabou enricando. Que maluquice da porra, que não é comum. O nosso sistema tributário brasileiro, além de tudo isso, ele é um sistema muito complexo. Fazer as leis no Brasil, pensar sobre leis no Brasil é algo muito complexo. A quantidade é humanamente impossível você saber de toda a legislação tributária brasileira. A gente tem ajuda de inteligência artificial para tributar produto. No escritório lá, graças a Deus, a gente investe muito em ferramenta de tecnologia porque nós não conseguimos acompanhar a tributação dos produtos. É humanamente impossível. Então, você paga alguém para desenvolver uma ferramenta para que você possa fazer tudo isso. O país acaba não sendo um país competitivo. A gente não consegue ser um país competitivo. Nós estamos com muita dificuldade na questão de investimento estrangeiro. As empresas de fora acabam não tentando investir no Brasil. Por além dessa questão das grandes dificuldades que a gente tem de manter as empresas no Brasil,
por questão de mão de obra, por questão de qualificação, questão de tudo. Nós ainda temos essa questão das dificuldades que o empresário tem para manter a empresa. Danilo, e para finalizar aqui, primeiro a gente gostaria de agradecer, né, sua disponibilidade aqui de ter vindo bater esse papo com a gente. Mas, falando um pouquinho do lado pessoal, eu queria saber essa nova fase sua, a paternidade. Como é que tá? Essa é importante. Como é que é tudo que você imaginava? É mais do que você imaginava? Como é? Cara, vamos lá. É muito desafiador, né, cara? Eu tenho a dádiva, né, de ter acompanhado o Zé. O Zé é meu filho de coração. E assim, eu participei e participo, né, da vida do Zé há bastante tempo. E já tenho um pouco, já fui estagiário, né? Dessa parte. Mas a questão do recém-nascido, do parto, da gestação, de tudo isso, é totalmente diferente, né? Eu sempre costumo dizer que embora seja muito prazeroso, é custoso, mas não custa grana. Custa tempo, custa energia. E é muito complexo você encaixar, tipo, a nossa agenda aqui, a gente falar, ter esse momento pra gente falar, mas minha esposa tá ligando, é aniversário da minha filha, e você tentar colocar os seus interesses, o interesse da sua família, o interesse dos seus negócios, tudo isso. Acho que o grande desafio que eu tenho hoje é tentar fazer isso de uma forma que seja satisfatória para minha esposa, para mim, para meus filhos. Você que é um exemplo os dois, né? Que são dois exemplos de bons pais, de ser participativo, no sentido de agradar também, né? De ser uma pessoa agradável no relacionamento. É importante que você passe confiança para sua esposa. Eu tenho uma esposa fantástica, Sinara. Parte também, vocês falaram dessa questão do start, né? Parte dessa minha mudança de personalidade surge muito em cobrança de Sinara. Sinara é uma pessoa que eu brinco, ela, além de ser minha hater, é minha fã. Então eu acabo fazendo muitas coisas que ela pontua e que eu considero que são coisas que eu preciso melhorar. Muita coisa partiu dela. Então eu observo muitos comentários que ela faz com relação a mim, com relação a Eva. Eva é uma figura, criança incrível, saúde para dar em vender, mas tem todos os percalços que é natural de uma criança que tem 9 meses, que é totalmente dependente dos pais e tal. Mas é muito gostoso, cara. É muito gostoso você chegar, sentir, abraçar, tal, chamar de papai, puxar sua barba e tal. E aí a gente vai vivendo isso e vai sentindo algo diferente, né? É um carinho que você sente que é algo diferente, é algo que lhe encanta, que lhe faz um bem incrível, tipo, que lhe reenergiza, embora seja trabalhoso, mas é algo que lhe dá bastante energia. Eu sou muito feliz com a minha família, não só com a minha família de casa, né? Sinara, esposa fantástica, o Zé é um filho fantástico, a Eva é uma filha fantástica, mas com minha mãe, com minha irmã, a família de Flávio, Dona Terezinha, Doutor Flávio, Priscila, que me receberam, que me recebem muito bem. Você também, né? Que é família também. A gente tem os nossos momentos de confraternização e eu me sinto muito bem. Não, eu sou o rei do karaokê. O entretenimento da família. Eu sou a palhaçada da família, sou eu quando pego karaokê. A galera fica assim, vai pegar o karaokê hoje não? Os caras doidos pra ver o chapado. Mas é isso. E assim, é muito rico pra gente como pessoa e muda muito o paradigma na nossa pessoa. A gente às vezes pensa que, eu vou querer fazer isso, não sei o que. Você quer... E às vezes você para, peraí, é por fazer isso, é por cuidar da minha família e tal. Então acaba ali norteando, né, para o que é bom. Com certeza, senhor Danilo. Inclusive, eu gosto até de comentar isso. Você falou da Sinara, tenho certeza que é uma excelente mãe. E eu aprendi um pouco mais. Não sou mãe, né? Sou pai. Né? Eu digo sempre assim: rapaz, o pai é foda. Como ele Desculpa é aí pela palavra. Pai é foda. Como diria o Zé, rapaz, você é muito desumilde. Meu amigo, mas mãe é demais, pô. Mãe é demais, porque, 2, 3 horas, 1h30, 3, 4, 5 horas da manhã tá ali, acordada com sono. A criança chorou, vai trocar uma fralda, vai dar de mamar, bicho. Parabéns aí, não é mês das mães aí, mas mãe é todo dia, né? Tá na cara do gol aí, né? Exatamente. Depender do dia que a gente publique. Um abraço, um beijão pra minha mãe
Para Isso. minhas avós, para minha sogra, Luciana, minha mãe é Divânia, e todas as mães do Brasil aí. Não tem nada a ver com mãe, mas eu quero mandar esse abraço porque agora me fez lembrar desse ponto. Mas eu Dê vou saudade de mamãe. eu vou fazer aqui também um contraponto a Gustavo. Porque, obviamente, reconhecendo a importância das mães, mas a gente não pode desmerecer nunca a nossa colocação como pais. E eu acho que é 50%. É meio a meio. Se o cara for pai de verdade, porque um complementa o outro. E a gente, às vezes, muitas vezes a gente escuta isso que o Gustavo falou. A gente desmerece muito a figura do pai. Assim, não desmerece, mas não dá a devida importância. Subestima, né? Exatamente. Porque o pai apresenta o cara para a sociedade. O pai é o cara que leva, pega na mão e diz: ok, esse aqui é meu filho. Por exemplo, vocês falaram aqui, eu não duvido nunca do carinho, né? Eu sou o cara que hoje não tenho pai nem mãe mais, enfim. Mas vocês falaram muito aqui do carinho da mãe, mas os dois falaram do pai apresentando para a sociedade. O Danilo falou: ó, teu pai, Gustavo, me via ali trabalhando, e você falava do pai do Danilo também. Então, assim, a importância de ser pai também, de ser pai presente, de estar ali também, e ver Danilo nessa nova fase também, a gente cresceu, né? Ver Danilo nós três, na verdade, nessa nova fase, mas Danilo amadurecendo muito, e hoje, né, nos brindando com essa presença dele maravilhosa aqui nessa tarde emocionante. É demais. Como diria Manuel, é demais. Então, Danilo, só quero lhe agradecer pela sua presença de verdade, por enriquecer o nosso podcast com suas histórias, com seu conhecimento, né? Você compartilhou um pouquinho da sua vida profissional, da sua vida pessoal, e dizer que nós estamos de portas abertas para receber você várias outras vezes, né? Também como colaborador da gente aqui, né? Você tem várias ideias. Na hora a gente passou aqui o programa todinho, ninguém enalteceu aqui os patrocinadores, a não ser ele mesmo, né? Exatamente. Mas eu quero mandar um abraço para o próprio Danilo que tá aqui na frente, né? Rocha Negócios, que tá aí cada vez mais em ascensão na cidade de Palmeira dos Índios e região, cara, que fique bem claro. Né? Quero mandar um abraço pro meu irmão Neto Tenório, que ele tá lá com a Neto ponto vem do quando, trigo. Neto vem quando? Neto tem que vir. Vamos marcar um dia pra vir Acho vocês que Neto dois, é viu? o cara mais convidado dos podcasts, é Neto. Aí agora tá rejeitando. Não é possível que ele vai rejeitar o meu não, convite. é famoso, tá famoso. Vai vir o momento certo. Tem um momento certo. Tá famoso. L Tenório, Leonardo Tenório, a família todinha, né? Família todinha, mas tem que ser. Os irmãos têm que estar pra ajudar mesmo. Vocês vão ver ali, ó. Quando tiver aberto, vai passar já ali. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai passar. Olha Pronto. aí. LF Comércio, meu amigo Leandro, show. uma potência. Ponto do Trigo, como já falei, meu irmão Neto Tenório. Ponto VIP sou eu mesmo, né? Na pessoa de mim mesmo. Na pessoa de mim mesmo. Mandar um abraço mesmo. pro pessoal do Posto Mignon e Soares Pneus e Adriano. Eu fiz uma colocação aqui. Soares Pneus tá patrocinando Gustavo desde o tempo de Rasga Real, cara. Será que tem tempo? Eu tenho que comprovar, acho que eu tenho um postzinho do primeiro Rasga Real Fest, que Adriano tá bancando. Ô, jornalista, se tem um cara que confia em Gustavo, é Adriano. Independente do que você for fazer, eu compro a sua ideia. Tô com você na hora. Um abraço pro meu amigo Adriano aí. Adriano, Mion, Leandro novamente, meus irmãos Neto e Léo e Rocha Negócio que tá aqui, Show nosso de bola. convidado. Muito obrigado. Agradecer aí o convite de vocês, muito feliz, bate-papo muito legal, muito descontraído, conforme a promessa de vocês. Exatamente. Os caras me deram um desafio, ó, não é pra falar de negócio, é pra gente falar de formalidade. Mas não é comum que a gente converse e que a gente não fale sobre as nossas profissões, sobre as nossas formações. Fazer uma colocação aí, Jonas. Embora seus pais não estejam presentes, acho que você, diferente de nós, que a gente passa a ter uma referência ali em alguma coisa. E a gente é comum que a gente concorde, discorde e tal. Mas você tem um papel muito mais especial, né? Que é o sentido de transmitir o legado. Eu vejo isso muito... A minha mãe tem uma preocupação muito grande na transmissão do legado do meu avô. E eu vejo isso muito assim... minha mãe tem uma preocupação, tal, não sei o quê, tipo... E ela coloca em mim... como é que eu posso dizer? A continuidade da nossa família. Perfeito. E você tem esse papel, né? Você é o cara que tá com o bastão agora e dá continuidade à sua família, que Dudu possa trazer tudo que tem de bom. E a gente tem esse papel, né? A gente que tá nessa geração tem o papel de trazer tudo que tá de bom, tudo que havia de bom nos nossos pais, fazer aquelas... Cortar, acho que ninguém é perfeito, né? Mas a gente carrega isso, agradecer o dia de prosa, agradecer Manuel,
Agradecer a assessoria de vocês aí, Micael, fantástica. Micael, Micael Emanuel. Show aí que tá dando um show. Ele vai Agenda trabalhar bastante agora, quando corrida. finalizar, que vai trabalhar aí. A agenda é bastante corrida, mas eu sempre tive esse propósito e a gente continua fazendo. Já participei de alguns podcasts e cada podcast é diferente. A gente bate um papo descontraído, fala sobre alguma coisa. E dizer que estou muito feliz aí com vocês nesse desafio. Muito, muito orgulhoso de Jonas aí. Não esperava nunca que Jonas fosse fazer um podcast. Que ele saiu do business Meu tem amigo. tempo, né? Ele não quer nem ser tocador não quer nem tocar cavaco. Quer ficar Rapaz, anônimo. É por acaso. Quem mas, deu enfim, a ideia foi toda de Jonas aí. A ideia foi dele. mentor intelectual, né? Exatamente. Tá aí o dia de prosa. Tá aí. A galera que não curtiu, vocês têm que pedir. A galera tem que pedir, né? Você vai curtir, dá o like. Curtir, E se você comenta. quiser seguir também, me seguir nas redes sociais, é só seguir lá, Danilo Rocha C. Meu Instagram tá bloqueado, porque os caras já tentaram clonar, aí eu bloqueei. Então, qualquer dificuldade que você tenha, Danilo Rocha C ou Inove Soluções a ele lá no Instagram. É só seguir. E sempre terá alguma informação contábil lá. Sempre. Instagram 100% atualizado. Eu tenho que agradecer também a galera que tá lá nos bastidores do escritório, o Anderson, João, a galera toda. Tem muita gente. E graças a Deus eu ainda sei o nome de todos. Você tem? Mas aí lembrar de João, de Lara, de Alice, de Rayane, de Cauã, de João Gabriel, de Robéria, de Sara, de Iris, que tá chegando agora, de Masqueiroz, que sempre tá batendo papo aqui com a gente, que inclusive deixa aí pra vocês chamarem Masqueiroz pra contar a história de Masqueiroz. História muito boa de vida, vale a pena todo mundo escutar. Masqueiroz, amigão de todos nós. Amigo. E agradecer, né? Não tem outra palavra, não. Você não esqueceu nenhum nome, não? Lá do escritório? Sim, Arthur. Arthurzinho. Arthur às vezes me tira de algumas broncas também. Viu? Arthur é foda. O cara é o rei, o mago do TI, o mago da tecnologia. E falando só de pai, complementando aí, eu mandar um abraço pro meu filhão aí, Davi Bernardo. Um beijo pro meu filho. E isso que você falou, vocês falaram aqui, é importante, claro. Eu falei de mãe que é demais, né? É demais, que nem diz Emanuel, porque não tem hora, não tem horário, não tem nada. Não tem dia, não tem momento. Como diz, mãe é mãe. Mãe é mãe. Mas pai também é pai. E pai, ele já sabe disso. E eu disse até a ele, eu vi uma vez um cara dizer um negócio desse, eu digo, rapaz, eu digo a mesma coisa. Eu quero ser 10% do homem que meu pai é. 10%. E quero repassar isso para meu filho Davi Bernardo. E é isso, pessoal. A dona Sinara já ligou aqui umas 10 vezes, está esperando para o mêsversário. E a gente tá preocupado aí com a integridade física do Danilo, né? Estão dizendo que a minha mulher vai me bater. Estão dizendo que a minha mulher vai me bater. E para finalizar, vamos entregar aqui o livro O Segredo. Você já me disse que viu o documentário, não é isso? Certo. Mas o livro é um presente aqui Muito obrigado. do Dia de Prosa para você. Show de bola, viu, galera? Muito obrigado. Dica de leitura fantástica. Um abraço. E aí, finalizamos hoje o Dia de Prosa. Não é isso, Joninhas? Acabou. Já acabou ali, né? Um abraço. Tudo de bom.